5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Salve, salve galera, ouvintes do Quark Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast de divulgação científica e muita zoeira, hahaha. Estamos aqui hoje com essa bancada maravilhosa composta por Luciano e Fefe, né? Está de volta. Os caras estão fazendo revisamento, né? Porque daí uma vez um vem gravar, outro vem gravar. Daí infelizmente o Luizinho foi engolido pela Mata Atlântica, ele se encontra desaparecido, né? Hoje ele tá usando a luz de gravação dele pra finalidade certa. Pra quem não sabe, ele usa aquele capacete de explorador ali pra iluminar ele durante a gravação. E hoje o episódio tá mais explosivo do que te acabou, né, Alzito? Ai, meu Deus! Explosão te acabou. Quando você ouve explosão, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Te acabou. É o hit do verão? Qual que é o resto? Então, eu não sei se é de carnaval ou de verão. É que eu tenho na minha cabeça assim, explosão, te acabou, é o hit do verão. Nova dança do verão. Nova dança do verão, olha aí. E é quente feito um vulcão. E é nesse ritmo de festa. Que não é de anos 90, piá, estão saindo fora e não querem mais saber. Olha os cringe. Os velhos. Nossa, eles estão velhos, hein? Doeu minhas costas aqui. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre as armas, ratatatata, Segunda Guerra e coisa arada. Se esconde na trincheira, não, sai da trincheira e vem escutar nós aqui, que agora é conteúdo histórico e físico e com collaborations aqui pra nós falar sobre isso. Mas antes, recados paroquiais simples pra você. Tá no YouTube? Se inscreve no YouTube, assina aí nosso canal, já deixa o sininho ativado pra você receber notificação toda sexta-feira que o episódio sair. E quando sair também nossos cortezinhos, porque nossos cortezinhos que vão tanto pro nosso Instagram, @quarkpodcast, pro nosso TikTok, que agora a gente também tá lá no TikTok. E esses mesmos vão pro shorts do YouTube. Então você pode consumir o Quark agora em tudo quanto é lugar. Tá bom? Então aí fica lá de olho na gente em todas as plataformas que você acompanha. Segue a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas, que a gente vai ficar bem motivado aqui a continuar produzindo esse conteúdo aqui pra vocês, que a gente cada vez está tentando melhorar e trazendo conteúdo diferente e mais bonitinho pra vocês aproveitarem melhor e ficar sabendo um pouquinho mais sobre a ciência, que é o nosso papel aqui. Okay. Passa a palavra. Não, peraí, calma. Você está vendo nessa tela, nesse momento, um QR Code em algum lugar aqui. Eu não sei onde eu estou. E se você, então, tem interesse em divulgação científica e usar umas camisetas muito maneiras, você pode usar esse QR Code aí, que vai te dar acesso a um link para você comprar camisetas da Incrível Sensacional Doppel Store. E além disso, além de você estar... Nossa, tô tampando a minha luz aqui. Além de você estar muito bem vestido, muito estiloso, você ainda vai conseguir ajudar o Quark Podcast, ajuda a manter esse projeto aí, ajuda a manter esse podcast de 4 caras aí que não tem tempo nenhum para fazê-lo. E divulga a ciência ao mesmo momento. Exatamente. Você tá vendo essa pirâmide que acontece, que você não faz um negócio e atrai outro negócio. Cara, isso aqui... Faz aí no D passar vergonha, isso aqui, velho. Venha pra Herbalife da divulgação científica, cara. Meu Deus. Herbalife também é coisa de criança dos anos 90. Lembrando que agora, nos últimos lançamentos aí da Doppel, o Igor tá soltando umas estampinhas lá diferentes, voltados a folclore brasileiro, bem da hora. Então, assim, maravilhosa já linha saiu do folclore Curupira, brasileiro. já saiu Mula Sem Cabeça, saiu Iara, então... cada semana parece que ele tá soltando uma estampa nova. Então, quando você estiver escutando, e provavelmente já tem mais. Então, e a gente tem que descolar a nossa camiseta pra gente fazer as gravações aqui. Mas tô esperando a bolsa cair. Beleza? Pagar nós aí, CNPq. Eu tô esperando a bolsa chegar. Então, o Raul tá mais perigoso que nós. Mas é isso aí, então lembre-se, se você quer ajudar a gente aqui a continuar divulgando ciência e vestir divulgação científica, então você corre lá na Doppel pelo nosso link e compra aí, seja feliz. E deixa nós felizes. E tira uma foto e marca nós. Ai!
Isso aí, então agora a gente vai falar sobre o tema desejado aqui, esperado por muitos e discutido por poucos, que é sobre mas a gente chegou a um papo assim, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a corrida armamentista que teve ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque foi um momento assim que, além das tecnologias que a gente já divulgou, já conversou aqui um pouco, as tecnologias que a gente teve um pouco de avanço também durante a Segunda Guerra ou pós-Segunda Guerra, a corrida espacial. Agora a gente vai falar mais especificamente sobre a parte mais perigosa, vamos dizer assim. Com você, historiador, comece pra nós. O que aconteceu? Dá um breve resumo do que aconteceu antes ou durante a guerra aí pra nós saber a cagada que foi isso. Na verdade, eu ainda sinto uma certa curiosidade em entender por que um tema tão debruçado continua sendo um dos mais prediletos pela galera. Assim, eu lembro que na época de escola, na época de faculdade, meu anseio era chegar na parte de Segunda Guerra Mundial para ver o que rolou. Uhum. E é um dos campos que mais tem estudos, assim. Então não é um campo que oferece muitas inovações históricas nesse sentido. Uhum. Contudo, essa perspectiva que a gente vai trazer hoje aqui no podcast, esse debate, é uma parada para pensar esmiuçadamente alguns pontos dentro do conflito, né? Antes de fazer esse breve parâmetro, anteriormente na sala de justiça, ou outra referência mais velha que eu. Aqui tá foda, cara. Essa aí nem todo mundo pega. Nossa, cara, esse episódio, assim, a gente tá mostrando quanto que a gente tá velho. Meu Deus do céu, né? A sala da justiça, Herbalife, enfim. Porra, cara, eu só queria fazer um outro desabafo aqui, que eu passei uma situação muito triste ontem, que eu falei pra um cara, conversando com um cara que está na faculdade, o cara estuda numa instituição pública e federal de ensino, e eu falei a palavra disquete e ele não sabia o que era de um disquete. Meu Deus do céu. Chegamos o cara já nessa fase? Ele não sabia o que era um disquete, tipo, não foi brincadeira, não foi meme. Essa piada, tem os confetezinhos que a galera chama de disquete também, né? E aí pode ocorrer essa confusão, mas nem isso. Não, nem isso, nem o MM do Paraguai. Ô, desgraça. Então, nem isso é do tempo dessa galera, cara. Meu Deus. Sabe, eu fiquei triste. Mas deixa nossa. Pra você que já é mais novo aí do que. Você nasceu nos anos 2000, né? Aí, disquete. Sabe quando você vai salvar alguma coisa no teu programa aí, que você faz alguma coisa? Sei lá, que seja no Word. Você vai salvar alguma coisa? Aquele íconezinho é do disquete. Então aí, se você quer saber o que é disquete, você entra no Google e procura o que é o disquete, você vai entender qual que é a função dele. É o pendrive, o pai do avô do pendrive. Isso, é o avô do pendrive. Quiçá bisavô, porque... porque veio outras paradas. Veio CD, veio mini CD da Coca-Cola com Charlie Brown, tipo Plástico Play. Essa galera não vai viver isso. 4 mini CDs. Tinha uma música com a cantora Luca em um dos CDs. Tinha. A cantora de pop dos anos 2000 do Brasil, que ninguém lembra. Eu lembro. Ninguém tá nem aí. Hashtag tô nem aí. Hashtag tô nem aí. A gente fugiu do tema e foi parar na Luca. Não, isso aqui virou um... já tô querendo mudar, assim, vamos fazer um coffee break do... Um coffee break, tô ficando velho, eu tô sentindo minhas costas. Ai, meu ciático, vai ser o nome do coffee break, tô com dor nas cadeiras. Enfim, vamos lá. Segunda Guerra Mundial, armas, boom. O que aconteceu? Explosão de acabou. Isso aí. A Segunda Guerra Mundial, há uma linha de historiadores que gostam de tratar ela como um segmento da Primeira e não a Segunda Guerra Mundial, como eles chamam de Grande Guerra, que ela teve uma primeira e uma segunda parte, né? Teve como principal causa a ascensão do regime nazista na Alemanha, né? Durante a década de 1930. A ascensão desse grupo político ao poder de extremo preconceito, nacionalismo exacerbado. Nossa, eu jurei que ele ia mandar uma extrema-direita ali, velho. De extrema-direita também, né? O nazismo, ao contrário do que alguns intelectuais gostam de pregar, o nazismo é totalmente atrelado aos grupos de extrema-direita, né? Ou os grupos de extrema-direita são atrelados ao nazismo, são dois paralelos que se complementam, né? E a ascensão desse partido dentro da Alemanha fez com que a Alemanha começasse uma expansão territorialista dentro da Europa,
num primeiro momento, através de incursões, depois através de imposições políticas, né? Salvo um ou outro país que se ficou neutro, que não tomou partido dentro do conflito, que não foi invadido, né? O caso da Suécia, da Suíça, ou da Suécia, que foi a Copa do Mundo. Inclusive a Copa do Mundo acabou acontecendo na Suécia nesse período. Rolou guerra e rolou Copa. Oi? Rolou guerra e rolou Copa. Eu Ou foi acho antes? que sim, né? Ou foi antes? A Copa da Suécia, se eu não me engano, ela é de... Vamos confirmar com o Dr. Google. Não, foi 54, já foi no pós-guerra já. Não tô viajando. Eu acho que não teve os 2 anos mesmo, foi... Não teve nem Nobel. Teve as Durante a Olimpíadas Segunda que Guerra. teve as Olimpíadas, né? Olimpíadas eu sei que teve, agora a Copa do Mundo acho que não. Já voltemos aqui, já tá rolando o episódio de volta. Já cortei, já. Está voltando. Isso aí, Voltamos no comercial. Então a gente não teve Segunda Guerra, não teve Copa na Segunda Guerra, teve Olimpíadas e não teve Nobel. Nobel eu tenho certeza que parou de rolar. O Hitler foi indicado ao Nobel da Paz uns anos antes de começar a guerra, não foi? Nossa. É mesmo? É verdade, eu tava lendo. Alguém postou essa curiosidade histórica essa semana. Mas até Stalin foi indicado, ganhou. Na verdade, a fake news é que o Stalin ganhou um prêmio Nobel, assim, mas... Deve ser. Foda, né? Que os caras caçam pra defender essas paradas de doer o meu estômago. Enfim, mas assim, a grande expansão nazista dentro da Europa, que acabou ocasionando uma série de intervenções de outros países, né, que acabaram fazendo frente à resistência, alguns foram submetidos. E a Rússia a União Soviética no período, né, foi um grande divisor de águas, porque uma das derrotas mais significativas dos nazistas foi em Stalingrado, numa tentativa de tomar a União Soviética, na qual eles não só não tomaram a União Soviética, como tomaram no cu, né? Foi uma... Isso é importante de acontecer. Porque assim, há quem diga que os Estados Unidos foram os grandes responsáveis pela derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas sem essa baixa significativa em Stalingrado, né, e nas derrotas subsequentes, que eles não conseguiram tomar Moscou, eles acabaram tendo perdas significativas, e aí, mesmo com a aliança com o Japão, um tempo depois, acabou que os nazistas foram derrotados. É importante que a cada episódio diferente a gente percebe, né, que não é tudo que acontece por causa dos Estados Unidos. Eu acho que é fundamental a gente ter essa filosofia. Contudo, vão haver coisas desse episódio que é responsabilidade dos Estados Unidos, sim. Né? Que é justamente a explosão de Kabum lá que aconteceu no Japão. Então. E veja que irônico, né, cara? Eles não foram quem essencialmente derrotou o nazismo, mas eles foram responsáveis por grandes atrocidades. Não só eles, né? Mas, tipo, é engraçado, assim, momento Felipe sendo esquerdista, né? Mas, assim, vocês deram... mas é que assim, cara, a gente tem essa construção de que Estados Unidos é a potência e a melhor coisa do mundo, mas a gente vai vendo que, na verdade, assim, o que acontece é que eles são muito bons em contar histórias, né? Tipo assim, eles são bons em contar que eles ganharam a Segunda Guerra, mas não foi bem assim que aconteceu, né, cara? E há o triunfo ainda, né, sobre a própria União Soviética depois, lá no fim da Guerra Fria e tal, que eles sagraram-se vencedores e tal. Mas enfim, o grande ponto foi um conflito de proporções absurdamente gigantescas, né, em escala global. Acredito que tenha sido um dos últimos a envolver diferentes continentes, se não o último a envolver diferentes continentes em escala global. A gente tem outros tipos de conflitos, por exemplo, os Estados Unidos, o Iraque e o Afeganistão, alguns anos depois. A gente não tem envolvimento em escala global dos países. Esse recente da Rússia e da Ucrânia. Aqui você tem um episódio especial sobre esse conflito aqui no nosso podcast, pode conferir nos episódios anteriores. Isso aí. Teve, assim, tô falando, posso estar falando merda, então... mas teve aquele rolê na Iugoslávia também, não teve? Também. Na teve Sérvia, que a OTAN tocou o puteiro lá. Isso, tem os conflitos... só que daí entra numa escala de definir o que é guerra intercontinental, o que é guerra civil, né? Essas categorizações, elas acabam acontecendo de maneira imediata, acabam mudando depois, enfim, mas o mais expressivo talvez tenha sido, né, o da Segunda Guerra Mundial, porque... As estimativas atuais, né, que elas passam por revisões, tem a descoberta de novos documentos, de novos registros, enfim. Hoje está na casa dos 66, 68 milhões de mortos. Né?
da Segunda Guerra Mundial que eles estimam. Não tem como saber o número preciso, porque tem explosões, você tem, né, desaparecimentos que nunca se comprovam. Nunca não, a grande maioria não se comprova se foi por morte ou porque a pessoa fugiu. Enfim, tem, né, uma série de controles. Os nazistas destruíram boa parte da documentação um pouco antes de serem derrotados, né? Então a gente não tem registros... a gente não tem muitos registros oficiais sobre os campos de extermínio, por exemplo, que eles detinham, sobre informações de generais que acabaram sendo julgados depois, como o caso do Eichmann, né, que foi julgado publicamente e tal, e existe uma intelectual chamada Hannah Arendt que escreveu uma série de trabalhos sobre o julgamento do Eichmann, né, que é interessante pensar essa perspectiva, porque a Arendt era judia, né, e daí ela faz uma análise intelectual sobre o julgamento de um general nazista, então é um trabalho bem interessante, né? Uma obra que fica assim, sobre a Arendt, que é interessante para pensar isso, são origens do totalitarismo, né? Que ela escreve e discorre sobre a Alemanha nazista, enfim, e os regimes totalitários enquanto sementes na sociedade. Um trabalho bem bacana, né? Eu lembro de ter acesso na graduação, assim. Sei que a Arendt já passou por alguns revisionismos aí, que tem gente que meio que cancelou os trabalhos dela e tal, então é legal, fica, né, a dica de leitura para pensar um pouco sobre uma outra perspectiva, né? Eles enquadram ela como uma pensadora outsider, né, que ela não está atrelada a nenhuma grande academia ou uma grande linha corrente de pensamento. Bem da hora, interessante. Então, ela tem umas perspectivas em que o pessoal, né, acaba passando por revisões e surgimento de outras discussões acabam sublimando, mas é um trabalho bem bacana. Para onde a gente queria chegar, né? Esse paralelo de pensar uma Alemanha que vem de uma derrota da Primeira Guerra Mundial, se reergue num partido de extrema-direita extremamente conservador e nacionalista e toma boa parte da Europa, né? Quase avança para outros lugares, né? Tenta tomar ali o norte da África, o próprio extremo-leste europeu, tentando invadir a União Soviética, né? Entram nesse conflito. E a gente conversando sobre, né, essa ideia para o episódio, para pensar um nicho específico dentro desse conflito e qual seria o armamento e os desenvolvimentos científicos que acabaram acontecendo e sendo impulsionados, né, dentro desse conflito. A gente tem um leque de possibilidades de discussão, a gente vai tentar se ater a alguns mais específicos, né, porque você tem uma série de pesquisas sendo desenvolvidas por cientistas dentro da Alemanha, por cientistas dentro dos Estados Unidos, para os remanescentes na União Soviética, você tem pesquisadores pesquisas sendo desenvolvidas também, né? E aonde estava direcionado todo o foco dessas pesquisas, se não a maior parte do foco dessas pesquisas? Armamento. A gente tem um avanço significativo no sentido de tipo de combate dentro da Segunda Guerra Mundial, com a utilização de aviões, com a utilização maior de submarinos, um número muito mais significativo, né? Tanques de guerra, que a Alemanha tinha, né, grandes empresas automobilísticas que possibilitaram o desenvolvimento mecânico de boa parte dos tanques, dos Panzers, né, que eram aquele tipo de tanque alemão que foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. E aí você chega desde as submetralhadoras, os rifles de longo alcance que foram decisivos, assim, né? Se você procurar por atiradores de elite da Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma lista infindável de histórias. Eu gosto muito de alguns soviéticos, assim, que foram caçadores de nazistas, que tem, né, uma série de livros bem bacanas sobre eles, tá? Vou deixar na descrição aqui também depois, a referência é bem bonitinha. E você tem, né, o desenvolvimento de armas, o pontapé não inicial, mas assim, você tem um impulso no desenvolvimento de armas de destruição em massa, né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos dentro do Segunda Guerra Mundial, porque existiu por muito tempo, e ainda há uma parte da academia que entra em consenso sobre o fim da guerra, como sendo o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, essas edificações, essas pesquisas em torno das armas de destruição em massa, elas acabaram acontecendo dentro do contexto de guerra, ou um grande impulsionamento dessas pesquisas acabou acontecendo ali, né? E a ideia também do episódio de hoje é a gente pensar não só nessas práticas dentro dos conflitos, dentro do conflito mundial, né, e quais foram os impactos, né, que isso teve não só no campo científico, mas no campo social depois, né? Você tem diversas mudanças nas relações mundiais pós-Segunda Guerra Mundial, você tem a criação da ONU, você tem a criação do Tribunal de Haia, você tem uma série de
programas que são desenvolvidos internamente dentro dos países. Diversos países começam a uma espécie de corrida nuclear, né, tendo foco sempre a União Soviética e os Estados Unidos nessa segunda metade do século XX. Né, mas você tem um avanço nas corridas de pesquisa nuclear, né, não só em caráter armamentista, mas no caráter de energia nuclear também. Né, algumas avançam mais que outras. Né, você tem, alguns anos depois, o acidente em Chernobyl, né, lá já quase no final do século XX. E tudo isso acabou acontecendo, ou tendo como marco decisivo, o contexto de guerra. Né, e a ideia do nosso episódio de hoje é pensar um pouquinho sobre isso. Então, aí já puxando o gancho, né, como o Raul falou, não só a Alemanha, a Rússia, assim também os Estados Unidos estavam correndo atrás, né, de desenvolver alguma coisa, porque acabou chegando naquele momento que você, assim, a gente pensando na comunicação naquela época, é uma parada muito mais lenta do que a gente tem hoje, né, hoje a notícia a gente tem quase em momento... É instantâneo a notícia que chega pra gente do que está acontecendo em qualquer lugar, né? Então, naquela época, era só, assim, boatos, né? Ouvimos falar que a Alemanha está desenvolvendo aí uma arma, um dispositivo nuclear que é capaz de acabar com a guerra e a gente não pode deixar. Então, a gente acaba... entendendo o lado, né? Porque, assim, imagine o que acontece se o nazismo consegue desenvolver uma bomba nuclear, que a gente já sabe, atualmente a gente já sabe qual que é o potencial dela, mas o que poderia ter acontecido se a Alemanha tivesse ganho, né, a Segunda Guerra. Mas existiam, assim... outros países que estavam vindo na guerra, existem relatos que eles estavam tentando desenvolver alguma arma atômica, uma bomba nuclear, alguma coisa assim, porque isso é total desconhecimento meu, né? Porque até onde me parece, até onde eu sei, na real, os Estados Unidos chegou lá, foi o pioneiro de usar esse tipo de arma de destruição em massa. Então, cara, além da Alemanha, eu não sei dizer se tinha mais algum. Porque, assim, o contato que eu tive com isso mais presente, assim, digamos assim, acompanhando uma pessoa que estava dentro ali da Alemanha e tal, é na série Genius. Primeira temporada, Genius, que é a história do Albert Einstein. E aí eu lembro de chegar em um momento que eu não vou... faz tempo que eu assisti, posso estar falando besteira, mas eu lembro de chegar algum tipo de informação de que a Alemanha estava prestes a conseguir alguma coisa também, entendeu? Apesar do Einstein não ter cedido para colaborar, ele teve alguns conhecimentos prévios ali que ajudaram no desenvolvimento da bomba atômica, né? Que é aquela famosa equação dele ali, E igual a MC ao quadrado. Eu não vou lembrar de certinho para explicar qual que é a relação dela com a nossa bomba atômica, porque a gente vai fazer uma relação... Na verdade, a gente vai retomar algumas coisas que a gente viu lá no episódio sobre energia atômica, né? Energia nuclear, que a gente gravou, né? A gente fez uma série sobre energia e a gente falou sobre a energia nuclear, que a Sheila veio conversar com a gente e falou um pouco sobre o assunto. Então, se você não assistiu, ou se ele não está aqui no YouTube, se você está assistindo no YouTube, eu vou recapitular isso mais para frente, né? Para a gente entender um pouco mais. Mas, basicamente, o que estava acontecendo era esse burburinho aí. A Alemanha tá desenvolvendo, eles têm que desenvolver antes e começa aí, um desespero, né? Ali em 1939, se eu não me engano, começa a bater água na bunda e... Não, e há uma preocupação genuína, porque assim, você tem o partido nazista em ascensão, ele tem alguns movimentos organizados ainda na década de 1910, ele vai retomando forma, vai ganhando apoio popular, ele escala o poder, né, tem a ascensão do Hitler, é um processo de 30 anos, assim, uns 20 e poucos anos ali, né? E na década de 30 especificamente, que é quando começam as movimentações mais decisivas, que o Hitler chega ao cargo maior dentro do partido, né, de Führer, do partido nazista, você tem uma preocupação genuína porque haviam muitos cientistas dentro da Europa que estavam não só debatendo, mas trabalhando conceitos e ramificações do trabalho do Einstein, por exemplo, né, e de outros físicos
do período, voltados para a ideia de fissão nuclear, entre outras coisas, assim, né? Há, tipo, registros, assim, do finalzinho do século XIX, né? Com a Mary, como é que se pronuncia? Curry? Curry. Marie Curie. Ela é Curry é Mary Curry é por causa das séries que geralmente assistem, né? Mary Curry. Talvez você já pronuncie em inglês. É francês. Curie. Obrigado, Fefe. Né? E algumas descobertas ali, você tem o Rutherford, você tem o Cockcroft, você tem o Ernest Walton, você tem toda uma galera, né? O Niels Bohr, você tem uma galera, né, trabalhando já, não necessariamente em energia nuclear ou em produção de armamento nuclear, mas você tem alguns estudos que vão ajudar a embasar as pesquisas para isso. E você tem um grupo de cientistas intelectuais de peso dentro da Europa no período. Os que não foram recrutados. É difícil essa palavra, falar rápido. Recrutados pelo regime nazista, acabaram fugindo ou acabaram mortos, né? Então ou acabaram entrando pro time dos Estados Unidos, né? Aí tem essa galera que acaba entrando em exílio, né? Fugindo para os Estados Unidos, né? E são recrutados para a galera dos Estados Unidos para também fazer esse trabalho, né, de pesquisa prática dentro dos laboratórios norte-americanos. E aí há um desenvolvimento significativo porque a Alemanha está em um território de conflito, né? Mesmo a Alemanha estando bem resguardada, bem protegida, a Alemanha está lutando na Europa, está expandindo, está crescendo, está perdendo soldado, enviando soldado todo dia para o campo, né? E os Estados Unidos está afastado geograficamente disso, né? O que permite, de uma maneira inicial, pelo menos, né, a ter um desenvolvimento, eu acredito que um pouco mais tácito dos trabalhos e das pesquisas. Não estou dizendo que foi isso que foi um fator determinante, mas com certeza contribuiu para que os Estados Unidos chegasse primeiro na bomba atômica e que não a Alemanha, né? Até porque tem uma série de falhas, né, que acabam acontecendo dentro, né, das usinas e dos laboratórios de pesquisa dentro da Alemanha, né, no finalzinho de 39 e início do ano de 1940. E a dedicação para a guerra, ela acaba tomando não só recursos, mas acaba tomando material humano também. Então você não tem equipes, né, na mesma proporção que você tem nos Estados Unidos. E isso vai se contendo até o ataque a Pearl Harbor, né, que depois que os alemães se juntam com o Japão e tal, e o Japão ataca a base norte-americana, né, que ainda tem uma galera que gosta de criar uma teoria da conspiração em cima desse ataque, né, que dizem que o presidente norte-americano sabia do ataque e deixou acontecer porque ele precisava de um motivo prático para entrar na guerra, um negócio assim, tá? Teoria da conspiração. E aí você tem esse impulsionamento, né, dos Estados Unidos entrando no conflito, mas já entrando com um armamento nuclear praticamente pronto para ser testado, né? Um projeto dentro do projeto Manhattan, né? Que ano foi o Pearl Harbor? Cara, 43? 43? Porque foi justamente em 43 que eles iniciaram o projeto Manhattan, aí, comandado por Oppenheimer e Enrico Fermi. 41. Galera... 41, então, perdão. Então eles ouviram boatos e começaram a se mexer e já estavam iniciando, tipo, sei lá, montando um time para montar o projeto Manhattan, porque o projeto Manhattan foi em 43. Você ia falar, Fê? Tem um ponto interessante aí dessa... Talvez, só talvez, os Estados Unidos tenha desenvolvido a bomba atômica antes, porque teve uma maior participação de cientistas, porque os Estados Unidos não era nazista, sabe? Então, assim, é uma parada de jogar pro lado certo e... Mas é por esse caminho que eu quero andar agora. Então, o problema é que não foi os alemães que tomaram bomba. Então... Esse que é o foda. Mas aí que tá, né? Tipo, você então você de certa forma dividido, né? Você pode apoiar a Alemanha, que claramente tem um regime opressor e que tem umas tendências assim destrutivas e horríveis, e você pode apoiar os Estados Unidos, que tava ali, tipo, tava do lado dos aliados, combatendo o nazifascismo e tudo mais. Só que é um dilema moral bem interessante, porque independente de quem estava apoiando quem, a bomba atômica foi lá e, né, regaçou com as duas cidades e causaram impactos enormes e dizimou a população daquelas duas cidades.
Então é uma questão interessante, assim, né? Tipo, um dilema ético, né? Porque você, como cientista, claro que a gente sabe que não é a atitude correta você ajudar a Alemanha nazista, mas também você entrar no Projeto Manhattan seria a coisa mais adequada, porque, querendo ou não, as suas ações ali contribuíram para matar muita gente. Né? Há um entendimento, assim, de que eu já li em alguns lugares que, por exemplo, os cientistas... alguns cientistas que trabalharam no projeto não acharam que eles iriam executar o projeto piamente, que eles iam fazer campos de testes em lugares vazios, que eles iam jogar no oceano, enfim. Cara, então, já trazendo uma parada pra vocês, assim, tiveram grandes nomes da física, né, que trabalharam nisso aí, então eles já estavam meio que sabendo como que isso ia funcionar. Mas tinha os orelha seca, né, que nem o nosso querido Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel. Cara, eu vou indicar esse livro aqui pra vocês, ó. Se vocês puderem ler esse livro, cara, é como se você estivesse num podcast com o Richard Feynman. Só pode ser brincadeira, Sr. Feynman. E aí, tipo, tem a passagem dele durante o Projeto Manhattan, e assim, basicamente era um projeto secreto. Ele ficou sabendo que ia rolar o projeto com um amigo dele, tá ligado? O cara chegou, cara, vou te contar porque eu sei que você não conta pra ninguém, mas assim, tá rolando um projeto aí, me chamaram pra participar, e esse projeto é pra gente construir uma bomba atômica, e eles precisam de ajuda para fazer o enriquecimento eles precisam desenvolver um método para enriquecer o urânio. Então a gente tem o urânio 238 abundante, mas tem que fazer separação para a gente conseguir o 235, que é para utilizar na fissão nuclear. E aí o Richard Feynman pensou, foi dormir, não vou participar desse negócio. Daí o cara falou, até amanhã 3 horas da tarde você chega lá na reunião. Ele falou, cara, eu não vou, porque eu não quero me enfiar na guerra. Ele queria ajudar durante a guerra, mas ele não queria desenvolver armas, né? Mas ele pensou, putz, é eles ou nós. Daí ele acabou indo e tal, participando, só que ele não sabia direito o que ele tinha que fazer. Ele só tava assim, eles dão uma função, você tem que fazer, né? A função deles é desenvolver um método para fazer o enriquecimento do urânio para poder utilizar na guerra. Ele sabia que ele estava fazendo para a bomba, né? Mas assim, tem uma passagem ali dentro desse mesmo capítulo que ele não vou lembrar o nome do capítulo. Los Alamos, como é que é o nome da cidade que tava falando? É Los Alamos, né? Los Alamos por baixo, porque ele estava por baixo, ele era uma orelha seca, entendeu? Ele tinha acabado de se formar em física em Princeton. E aí ele só obedecia a ordens. E nisso ele conta que ele trocava cartas com a esposa dele e tinha uma censura dentro da carta, entendeu? Tipo, ele tinha que mandar a carta aberta pra galera ler, filtrar, pra mandar pra esposa dele. Daí a esposa dele chegava, muitas vezes com algumas palavras cortadas que não tinha nada a ver, entendeu? Que eles interpretavam como código. E aí, cara, tipo, é uma loucura, porque assim, o cara tava trabalhando a função deles e ao mesmo tempo ele tava sendo censurado ali dentro do rolê, porque era um negócio secreto. Então, sim, dá pra entender, né? Porque é um negócio que se caísse e alguém interceptasse aquilo ali, ia dar muita cagada. Então, tipo, eu imagino, é legal da gente pegar essas histórias assim, pra gente entender um pouco da visão de como que as pessoas se sentiam também, o que as pessoas passavam quando elas estavam dentro disso. Porque assim, a gente olhando de uma forma geral, a gente entende, mas a gente entende muito mais se a gente ouvir das pessoas, né, o que está acontecendo, como que aconteceu, e com uma riqueza de detalhes é muito da hora. Então deixo recomendação, esse livro é muito bom. O Richard Feynman é muito gente como a gente. Ele foi muito referenciado numa série que eu não lembro em que ano que ela acabou, mas é uma série recente dos últimos 10, 15 anos, que foi o The Big Bang Theory, né? Que é o grupo de 4 pesquisadores lá. Eu sei que o Sheldon é físico. Leonard também. O Leonard também. O deles é astrofísico e o Howard é engenheiro. Isso. E daí eles têm várias referências ao Feynman, enfim. Eles alugam ou conseguem a van do Feynman. A Kombi que ele usava lá na época da faculdade, eu acho. Sim. Não, assim, foi uma série que teve bastante referências a alguns elementos da história da física e bem legais. É muito da hora.
E aí, né, voltando a falar aí da nossa querida bomba atômica, vamos explicar como é que ela funciona, né? Por que eles tinham que fazer a separação, né, do urânio 238 para o 235, né? Porque apesar do 238 é a massa atômica do elemento, né? Então a gente tem o urânio 238 que é referente à massa atômica. A massa atômica é constituída, na verdade ela é estimada, né, pela soma da massa dos prótons que tem no núcleo e dos nêutrons que tem no núcleo. Então quando a gente tem um elemento que ele está radioativo, a gente tem radiação e a gente tem radioatividade, né? Muitas vezes as pessoas confundem isso daí, porque a radiação, tudo emite radiação. Então, radiação eletromagnética, tudo está emitindo. Então, pode ser refletido ou emitido, gerado pelo próprio corpo. Mas, mesmo assim, né, a energia, a radiação, ela está sendo emitida. Mas aí a radioatividade, a gente começa a falar que é a palavra perigosa, né? Que aí já a ação é uma radiação, mas é uma radiação que ela é capaz de interagir com as moléculas do corpo aí, que daí acaba sendo a radiação que a gente chama tipo ionizante. Então aí, voltando ali para o nosso querido urânio, ele é um elemento radioativo e para ele ser radioativo ele tem o núcleo dele que é instável. Então ele está ali muito louco, querendo liberar energia para conseguir chegar num estado natural, né? As coisas tendem a permanecer, né? Elas querem ficar num estado natural ali que elas não tenham gasto de energia nenhum. Então, por isso que é benéfico não, mas é o que as coisas na natureza elas buscam, né? Naturalmente. Então, o urânio, que é um elemento que ele é radioativo, ele quer chegar num estado neutro ali que ele fique sucio. E para isso ele precisa liberar essa energia a mais que ele tem e acaba decaindo em outros elementos. Aí. Então a gente tem cada elemento tem uma série de decaimento, né? Então ele acaba, como ele reduz a sua massa, né, liberando partículas alfa e beta, ou radiação gama, ele acaba chegando em outros elementos, né? Então ele acaba reduzindo a sua massa e chegando em outros elementos, e aí a gente tem o urânio 238, se a gente fizer o enriquecimento, quem lida com isso, fizer o enriquecimento do urânio, vai chegar no 235, que aí ele é mais instável ainda, e aí ele é mais fácil de realizar a fissão. A fissão é esse decaimento, só que ele acaba ocorrendo um decaimento em série, né? Ele acaba liberando a partícula, essa partícula atinge outro núcleo de urânio, e daí esse outro urânio fica pistola, absorve essa energia, já emite, e aí ocorre uma reação em cadeia, e imagine a quantia de energia que isso daí libera. Então, é só importante pontuar que a fissão, ela assim, você tem um átomo maior que se choca com outros átomos e nêutrons, e você tem átomos menores, né? Então você está dividindo um átomo, digamos, grande em átomos menores, né? Porque é importante ressaltar isso porque existe a fusão, né? Que é o contrário, quando você junta dois átomos menores se forma um maior. E aí ele acaba ficando mais energético também, né? E aí é perigoso tanto quanto. Então as duas formas são usadas para fazer bomba, inclusive. Então é bom fazer essa diferenciação. E depois ainda teve, né? Isso já no pós-guerra, né? Teve ainda o uso do hidrogênio para fazer a expansão do poder das bombas, né? Então aí é fusão. Aí já é a bomba de hidrogênio. Já é fusão. Então, fusão. E aí, além do urânio, eles utilizaram o plutônio. O plutônio é um elemento mais difícil de conseguir, porque ele não é abundante na natureza. Eles usavam o mesmo urânio 238, só que aí eles fizeram pilhas, se eu não me engano, com o urânio. E aí ele virava o plutônio 239. Né? Então ali tá todo mundo ali do pertinho, 238, 235, 239, tudo para a bomba atômica acontecer. E aí, tanto que eles fizeram a primeira bomba que caiu em Hiroshima, eles utilizaram plutônio. Não, pera, vou checar minhas fontes aqui que eu posso estar trocando. A Little Boy, que foi em Hiroshima, foi urânio, e a Fat Man é plutônio, que foi em Nagasaki. Então eles usaram as duas, né, urânio e plutônio, e
foi essa a nossa revisãozinha de física para a construção de bombas. Então, acabou que eles vieram fazendo esse estudo em cima de conseguir a liberação aí para fissão nuclear com 2 tipos de elementos. E acredito que a grande questão nesse meio todo aí é que pós-Pearl Harbor, os Estados Unidos ele declara guerra ao Japão, não à Alemanha nazista. A Alemanha nazista entra como consequência na jogada, Sim. porque eles estavam aliados naquele momento dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que no desenvolvimento do Projeto Manhattan você tem pesquisadores do Reino Unido, você tem pesquisadores do Canadá, todos indo para os Estados Unidos trabalhar e tal. Você tem uma mobilização de um grupo de países, né, envolvido e tentando, né, fazer esse projeto ter um andamento significativo. Tanto que, né, logo depois do lançamento das bombas, lá o Harry Truman, que era o atual presidente dos Estados Unidos, falou que, né, deu uma declaração de que ele iria bombardear uma das cidades japonesas até a rendição, né? E isso era meio que mentira porque eles não tinham mais recursos, né? Eles jogaram as bombas que eles tinham, né? E o Japão acabou se rendendo coisa de cerca de um mês depois, né? Não, um mês não, deu menos, acho que deu umas 2 semanas, né, entre o lançamento das bombas e a rendição do Japão. Deu um tempo relativamente curto assim de tempo, né? E há o marco decisivo de que aí foi o fim da Segunda Guerra Mundial, porque os nazistas estavam praticamente eliminados lá dentro da Europa, né? Países como a França, a Polônia já estavam sendo reocupadas, né, pelos exércitos dos aliados, enfim, né? E daí tem essa entrada significativa dos Estados Unidos também dentro do campo de batalha pós 1941, né? Porque você tem 2 anos ali de expansão, 1 ano e tanto de expansão do regime nazista dentro da Europa, e aí você tem essas jogadas de aliança entre o Japão e a Alemanha, né? O Japão também começa uma incursão, né, dentro da Ásia, entre outros países, né? Você tem a crise com os chineses depois lá em Taiwan, né, lá embaixo, depois consequentemente vai ter a Guerra do Vietnã alguns anos depois, né, que é uma sequência de desdobramentos que tem são edificados em alguns aspectos dentro da Segunda Guerra Mundial e se desdobram no caráter político alguns anos depois, né, dentro do Vietnã. Mas, para além disso, né, pensar o impacto prático de 2 bombas nucleares sendo jogadas em cidades também já é um estudo que tem uns avanços bem significativos, né? De imediato a gente pensa, né, no que o Fefe falou do extermínio, né? Foram cidades que desapareceram do mapa em questão de segundos, né? Eu não sei quanto tempo exatamente levou da explosão até a dizimação completa, não sei se chegou a 10 segundos, né, para derrubar tudo, que foi um troço assombroso, assim, né? Tanto que existem testes, existem avanços nas pesquisas nos anos seguintes, mas nunca houve um novo bombardeio nuclear em lugar nenhum do mundo, né? Porque ainda, principalmente durante a segunda metade do século XX, foi uma nuvem bem cinza que pairou sobre a humanidade. Assim, você pega diversos autores de produções e manifestações culturais, como dos filmes, do cinema, da música, dos quadrinhos, de literatura, né? Havia uma preocupação genuína de boa parte desses intelectuais com o apocalipse nuclear, né? Um dos grandes pontos altos, eu acredito, da cultura pop falando sobre essa tensão pode ser o Watchmen, né? Do Alan Moore, o quadrinho lá dos anos 80, que é uma obra fantástica. Ele foi eleito, acho que ele esteve em primeiro lugar nas 100 literaturas mais influentes do século XX, né? O Watchmen acabou ficando em primeiro lugar numa pesquisa que teve alguns anos atrás, né? E ele já foi indicado aqui em algum episódio dentro do Quark, é uma indicação minha, que se eu ainda não leu, vá ler, que o quadrinho é muito bom, é muito legal. O filme do Zack Snyder é mais ou menos, mas o quadrinho é muito legal. Eu tô pra ler esse quadrinho ainda, não tive tempo. Eu vou trazer o meu lá de Pitanga, eu deixo com me empresta. A Karine me deu meu beijo bem, te amo.
Ela me deu de aniversário alguns anos atrás a edição completa de luxo do Mal das Trevas, que é aquela capa dura gigantesca. Caralho, Cara, doido. é igual uma bíblia. Eu só fiquei que feliz mais... quando eu comprei a Piada Mortal. Imagina você criar esse negócio. Cara, não, o do Watchmen é assim, é uma relíquia, assim, a coisa mais linda do mundo. O quadrinho tem todos os esboços, ele é fantástico. E não só o Watchmen, você tem diversos outras obras da cultura pop falando sobre isso, né? Desde filmes que vão tratar de questões assim meio pós-apocalípticas. Cara, tem aquela cena do Wolverine imortal lá, que ele tá na hora da explosão e... Isso, ele tá no Japão, né? Uhum. Ele tá no Japão na hora da explosão. É aquele que salva a vida do cara, né? Boa, é verdade. O filme é cagado, mas essa parte é legal. O Wolverine Imortal não é tão ruim assim. Não, dá pra... Até que é bom, cara. É foda. O primeiro filme do Wolverine é horrível. O Wolverine Wolverine Imortal é mais ou menos. O Logan é fantástico. O Logan Essa senhora. Saudoso a mão da porra, Hugh Jackman. Exatamente. Mas é interessante, né, cara? Só mais um ponto, assim, pra colocar na conta dos Estados Unidos. Que, assim... Os caras não entraram na guerra para lutar contra o nazifascismo, não sei o que, apesar de que se tente vender essa história. Eles entraram porque eles foram atacados, né? Foi até uma forma de retaliação, assim. E, de novo, assim, eu vou ficar jogando essas questões aqui no episódio sem responder nenhuma delas, mas é interessante pensar, tipo, quão válido é essa resposta que os caras deram, né? Tipo, olha quão cruel é você dizer, apesar de ser mentira... mas dizer isso assim, nós vamos bombardear uma a uma cada cidade do Japão até eles se renderem. Imagina isso, assim, eu não falo isso pro Japão, entidade, país, eu falo isso tipo, pensando nas pessoas que estavam lá, assim, que civis, né, mulheres e crianças, que, né, É o terror, né, cara? É tudo que os Estados Unidos alegou combater na segunda metade do século XX, quando ele ia para as incursões no Oriente Médio, né? Vamos combater o terrorismo. Vamos combater o terrorismo. Se essa atitude do eu vou bombardear todas as tuas cidades até você se render não é uma atitude terrorista, né? Mas a gente não pode cometer esse crime de anacronismo, que é um pecado capital para os historiadores, de transportar um conceito para dentro de um espaço onde ele não existe, né? Então, assim, foi um método absurdamente questionável, com certeza, né? Contudo, existe a efetividade na rendição do Japão, né? E na pá de cal em cima, né? Do caixão do regime nazista dentro da Alemanha, dentro da Europa enquanto movimento. A gente está tentando justificar as bombas atômicas de maneira nenhuma. Não, com certeza. Foi que a gente falou, a gente está analisando a questão dos... Quem caiu, hein? Foi minha câmera. Tava arrumando. Levanta o Lulu aí. Ninguém viu porque eu não tava filmando. Ah, tá. A gente tá falando de desdobramentos pós a explosão da bomba atômica, né? E eu acho que essa amálgama de terror, né, misturada a esse sentimento de, se eles resolverem jogar aqui a bomba, acabou. Né? E isso começa a se criar esse tipo de sentimento em outras localidades. Existe um livro chamado Superdeuses, quem escreveu ele foi o Grant Morrison. Morrison é um dos grandes nomes dos quadrinhos, principalmente da DC. Ele tem, né, o Asilo Arkham é a autoria dele. O Grande Desastre do Superman foi um quadrinho que revolucionou, né, as histórias do Superman nos Estados Unidos. Ele tem uma época nos X-Men que é muito lembrada, muito querida, assim, que é uma das épocas mais sensacionais dos X-Men, agora mais recente. O Morrison, ele é um intelectual dos quadrinhos, assim, bem interessante. Eu trabalhei com ele no meu mestrado. E o Morrison fala, né, nesse livro Superdeuses, ele faz meio que uma autobiografia, meio que uma história das histórias em quadrinhos e uma história da DC. Uma parada meio combinada, assim, de elementos, né, das experiências dele dentro da editora e tal. E quando ele tá falando desse período de transição, cara, ele, assim, lá da década de 70, dos anos 80, ele fala, assim, que a juventude dele cresceu sobre um estigma de apocalipse nuclear. Tipo, ele é de Glasgow, ele é da Escócia, né? Então a galera tá lá na Europa e de repente, assim, ele pensa, de repente um general acorda meio puto, vai lá, aperta o botão, solta o míssil, o outro vai lá, aperta também, solta o míssil, acabou essa porra, entendeu? Então ele fala assim que a geração dele cresceu, né? Se desenvolveu
meio que, tipo, numa onda depressiva, meio que numa onda de se tentar se encontrar o seu lugar no mundo, que pode acabar a qualquer momento por conta desse conflito, do poderio dessas armas nucleares, né? E o Morrison, tipo, o próprio Alan Moore vai trazer isso muito bem no Watchmen, alguns anos depois, mas assim, você tem uma geração de pessoas que nasce sobre esse estigma de um apocalipse nuclear. A nossa geração, eu acredito que lidou com isso de uma maneira bem diferente, porque parece que tudo ficou resolvido com a dissolução da União Soviética. Não, os Estados Unidos triunfou, agora a gente não precisa mais se preocupar com guerra nuclear, não sei o quê. De alguns anos atrás a gente tem os problemas com a Coreia do Norte, teve os problemas, né, com essa ascensão do Putin dentro do poderio russo. Então, né, eu lembro quando o Putin tava declarando guerra ali, né, tava rolando. Daí assim, quando volta... Passava nem foto. Não passava nem um quark. Então, enquanto o Raul procura as anotações dele, eu queria pontuar mais uma coisa que... Vai na fé. Que assim, é interessante, cara, como que parece que eu fiquei só criticando os Estados Unidos, né, mas a Segunda Guerra... eu vou criticar mais, Exatamente. Pra quem achou que foi pouco, agora vai mais. Não, mas é que, na verdade, a Segunda Guerra foi um palco de atrocidades, né, tipo, a bomba atômica... o Holocausto, o próprio nazismo em si, né? Mas o Holocausto foi muito pior, o fascismo na Itália, o próprio Japão, que teve aquela infame, acho que é a Zona 731, alguma coisa assim. Unidade 731. Isso, a Unidade 731, que foi parecido com o Holocausto, onde eles fizeram experimentos com seres humanos, assim, coisas horríveis, né, que eles pegaram prisioneiros, e lá tinha muito chinês, muito soviético, estrangeiros em geral, né, enfim. Então a gente começa a ver, só talvez, o conflito não seja a melhor forma de você resolver um problema, porque a gente começa a ver que todas as partes envolvidas ali, elas têm, digamos, a sua parcela de atrocidade. Né? Não é simplesmente assim, estamos lutando pela liberdade contra um regime fascista opressor que vai dominar o mundo e acabar com, estabelecer uma raça ariana. Não, tem muito interesse econômico, né, envolvido que coloca eles lá, mas cada lado cometeu suas atrocidades. Raul, é isso que eu acho. O nosso biólogo faz falta aqui. Esqueci do Luiz. Alô, abraço, Luiz. Assim como a mandei um abraço pro PP no episódio passado. Temos o corte desse episódio. Esqueci o nome falta do Luiz. Cadê o meu biólogo? Mas assim, aí vai ficar aqui, porque eu não sei se vocês sabem, mas os pitbulls, eles foram criados mesmo na Segunda Guerra, ou é algum efeito Mandela na minha cabeça? Olha só, cara. Pois olha, cara. O Luiz vai fazer um story explicando isso daqui. Acompanhe lá no @quarkpodcast. Porque vocês também têm isso na cabeça? Porque pra mim... Olha, eu nem sabia disso, cara. Eu desconhecia essa informação, Eles foram criados pra rinha, disso eu tenho certeza. Por isso que eles não são bons cachorros de guarda, porque eles atacam mais cachorro do que gente. Olha só. Então, se você quer ter cara, se você assiste o Quark, você tá cheio de informação. Se tem informação certa, a gente só responde no próximo episódio. Mas... ou fiquem ligados nas redes sociais do Quark, que o Luiz vai fazer o story. Isso aí, o biólogo vai fazer. O que a gente tava comentando, né? E assim, tem esse lado do horror que ele fornece uma memória coletiva que é muito importante, né? Se você pesquisa lá, por exemplo, Hiroshima em 1958, já estava feita uma escalada de recuperação da cidade e já contava com cerca de 400 mil habitantes, assim, eu não sei como é que tá a população atual, né? Mas assim, a cidade foi transformada num memorial para que se mantenha em evidência essa memória, esse acontecimento, né? De que não se deixe esquecer o horror que foi a bomba atômica sendo jogada sobre uma cidade inteira, né? Sobre 2 cidades inteiras, no caso. E para mim é mais bizarro ainda que no momento de globalização da informação, né? Onde a gente passou por uma transição nos últimos 25, 30 anos, assim, de hoje, se você posta um negócio no Twitter, tem um cara no Japão instantaneamente lendo, tem um cara nos Estados Unidos que instantaneamente pode ler. Então a informação ela tem uma velocidade de alcance muito alta, muito rápida.
E pra mim é muito triste, e eu acredito, não só pra mim, eu acredito pra uma grande mazela de pessoas, assim. É muito triste a gente ter que ficar rebuscando essas memórias de horror pra continuar evidenciando assim, o nazismo foi um troço ruim. O nazismo foi um troço que existiu única e exclusivamente para impor e destruir tudo que não era nazista, né? Para fazer essa seletividade, para ser uma raça ariana, para ser, né, para exaltação e elevação da raça superior em detrimento de todas as outras, de todo o diferente, né? De grupos minoritários, de mulheres, de estrangeiros, de ciganos, de homoafetivos, de, enfim, de tudo aquilo que não cabia dentro daquela sociedade nazi-fascista, assim. E é muito triste a gente ter que ficar rebuscando isso, porque tem idiota relativizando o nazismo atualmente em tudo quanto é veículo de informação. Tem idiota lá falando para 30, 40, 50 mil pessoas de que, né, a gente pode ter um partido nazista no Brasil, ou deveria existir um partido nazista só no pra Brasil. ter... Meu pau no seu rabo, seu filho da puta. Só pra ter lugar de fala e coisa arada, né? Porque liberdade de expressão. Como é que você defende a liberdade de expressão de um troço que só existe pra matar os outros, pra destruir os outros? Não faz o menor sentido. Cara, isso. Só faz sentido você defender a liberdade de expressão de uma coisa, tipo, usar, na verdade, a liberdade de expressão em nome de coisas horríveis como o nazismo, só faz sentido se você tiver duas características. Se você for branco e se você compactuar com essas ideias. De resto, não tem motivo para você defender nazismo, qualquer tipo de preconceito, racismo. Não tem por que você defender que essas pessoas, que esse tipo de ideia tenha voz, a não ser que você tenha interesse por elas. Então, esse que é o ponto, assim, que acho que talvez é o ponto-chave da discussão da liberdade de expressão, que é, cara, não é bem assim. Você não pode falar tudo o que você quer. Não, eu acho assim, você até pode. Você tem que estar apto a arcar com as consequências daquilo que você fala. Exatamente. Pra mim, essa liberdade de expressão, ela já existe. Isso. Você pode falar que você acredita no nazismo, que você, enfim, você pode defender essa existência. Agora, você tem que entender que defender o regime nazista, ele é crime em vários lugares do mundo, entendeu? E o ponto... Por exemplo, se na Alemanha você for pego fazendo uma saudação nazista na rua, você vai ser preso. Você tem que entender isso. Se você compactua com isso e fala assim, não, mas eu não tenho direito de me manifestar. Não, você tem. Mano, eu lembrei de uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Se tem uma coisa que me irrita, é que esse certo ser humano aí que defendeu é um grupo de pessoas. O grupo. Esse cara foi um cara, mas tem esse grupo. Não, mas é que eu quero falar dele especificamente, porque justamente ele é livre, ele tinha liberdade de expressão pra falar isso. Mas ele não tancou as consequências das coisas que ele falou. Ele meteu o foi mal, tava doidão. Pra mim não existe nada mais coisa de cabaço. Né? Exatamente. Bêbado, e daí, foi mal, tava bêbado. Eu tava bêbado, cara. Velho, para. Foi mal, tava doidão, não cola faz tempo aqui. Enfim, pode falar, Lu. Não vou mais falar, que envolve o terceiro, eu falo em off. Melhor não... Ô, louco! Nós vamos ter um episódio voltado para o Quark Fofoca. Só lá no grupo secreto. Você paga... Grupo secreto dos membros do Quark aí. Vamos fazer o membros do Quark no YouTube, daí você vai ter acesso a essa fofoca lá no membros do Quark. Olha aí, ó. Só que tem que monetizar pra isso acontecer, então precisamos de 1000 inscritos no YouTube pra ter o membros. Tamo a caminho. Então assista por lá e assista no Spotify, onde você se sentir mais à vontade. É isso aí, eu acho que nosso debate foi longe e a gente foi enfático nesse final aí, falando sobre, acho que tudo que cabia a esse tema e, enfim, tem mais alguma coisa? O único partido que deve existir envolvendo nazista é o partido na cabeça, o partido do crânio. Entendeu? É o único partido nazista que deve existir, o do crânio. Então, com esse clima de amor e aliança e pau no cu de nazista... Ó, mais um. O quê? Fascista é que nem alho. É bom quando é bem socadinho, assim, sabe? Quando tá bem amassado. Bem amassadinho, assim. Bem amassadinho, Isso aí. Aí com essas dicas aí de gastronomia que nós vamos finalizando esse episódio. Nós finalizando esse episódio, a gente deixou várias indicações aqui dentro desse episódio, tanto de HQ, livro e documentário e coisa errada. Se você pegou. Se você não pegou, vai ter mais uma indicação amanhã, né? Que hoje é sexta-feira, estamos lançando o episódio amanhã, sábado.
sai a indicação do nosso querido Fefe lá. Então já segue lá no Quarto Podcast, no TikTok, no YouTube, encontre a gente e continue acompanhando a gente, que semana que vem tem mais. Isso aí. Abraço. Valeu, galera. Beijo no coração. Até mais.